Olá, Dulce. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Ei, Cristina, ei, pessoal, tudo ótimo, e você? Tudo maravilhoso, graças a Deus. Que Tá boa essa bom. leitura, hein, Dulce? Como que você Hã? tá? O que você tá achando dessa leitura? Menina, é assim, ela tá surpreendente, né? E traz uma mistura muitíssimo interessante de física quântica com o poder da mente, né? E essa realidade que a gente pode transmutar. Transmutar é a palavra, né? Verdade, né? E, e de uma forma que, para mim, me satisfaz muito, porque traz a pegada científica, né? E junto com essa magia que é, né? Tudo isso. Então é uma coisa que me deixa muitíssimo feliz, para falar a verdade. Eu estou muito feliz de estar lendo esse livro. Está me trazendo muita consciência, muita presença. E eu também estou lendo outro que está na mesma linha. Eu também não esperava que tivesse, mas está na mesma linha. E, e assim, está só confirmando o que a gente está aprendendo, sabe? É impressionante. É isso aí. Então vamos que vamos. Página 94 do nosso livro digital aqui. Você começa? Começo, vamos lá. Quando aqui é lá e depois é agora. O salto espacial e temporal na matriz. Capítulo 5. O tempo não é de maneira alguma o que parece ser. Ele não flui em um único sentido e o futuro existe simultaneamente com o passado. Albert Einstein. Então, gente, olha essa frase do Einstein. Só isso aqui dá um mês para a gente ficar pensando e chegar no final do mês e perceber que a gente não entendeu nada, né? A gente precisa pensar mais um pouco. O que é que ele está falando aqui? Que o tempo, ele não é como a gente imagina, assim, linear, né? Do jeito que a gente está imaginando que o passado está lá para trás, o futuro está lá para frente, o agora está aqui. Ok, mas e quando o aqui é lá? Ou lá na frente ou lá atrás? Percebe que a gente está o tempo todo no passado e no futuro? A nossa mente, né? Está no passado e no futuro. Mas ele acredita que fisicamente isso é possível. Igual aqueles filmes lá do De Volta para o Futuro, aquelas máquinas do tempo, inclusive dizem, né, que Tesla inventou essa máquina do tempo. Dizem que o Tesla foi documentado, fotografado em várias épocas do tempo, em muitas épocas, né, da história. Tem essa história por aí, é. E mas ninguém sabe onde está essa máquina na verdade, né? O que sabemos é que quando ele morreu, a NASA confiscou muita coisa dele, né, do laboratório dele. Então a gente sabe disso também. Teorias da conspiração, né, gente? Que a gente gosta disso também. Ai, ai, porque toda teoria da conspiração tem um fundinho de verdade, pelo menos, entendeu? O fato é esse. Vamos lá. O tempo é o que impede que todas as coisas aconteçam ao mesmo tempo. John Wheeler, 1911, também, físico. Ele nasceu e está vivo ainda, o John Wheeler. O Albert Einstein nasceu em 1879 e morreu em 55, 1955. O John Wheeler está vivo. Interessante, ele nasceu em 1911, ele já tem mais de 100 anos. Quer dizer, ele estava vivo quando o livro foi escrito, né? Tem isso, né? Não é possível também. Apesar que o tempo, né? A gente está falando do tempo e ele acredita que o tempo. Vamos lá, olha lá, louca, já pensando coisa. O tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para aqueles que temem,
muito longo para os que sofrem, muito curto para os que são alegres, mas para aqueles que amam, o tempo não existe. Com essas palavras, o poeta Henry Van Dyck, ou Dyke, sei lá, nos lembra como nossa relação com o tempo é irônica. Talvez o tempo seja a mais ilusória de todas as experiências humanas. Não podemos capturá-lo e nem fotografá-lo. Contrariamente à ideia que o horário de verão parece sugerir, é impossível levá-lo em consideração em um determinado lugar só para usá-lo mais tarde em outro. Quando tentamos descrever o significado do tempo em nossa vida, percebemos que usamos palavras que o medem em um sentido relativo. Dizemos que alguma coisa aconteceu naquela época, no passado, que está acontecendo agora, no presente, ou que acontecerá em algum momento no futuro. A única maneira que descrevemos o tempo é pelas coisas que acontecem no tempo. Por mais misterioso que seja o tempo, ele tem sido o foco da atenção humana há milênios. Durante séculos incontáveis, trabalhamos para divisar e aperfeiçoar sistemas e para marcar o tempo em ciclos. E ciclos dentro de ciclos, por razões muito boas. Por exemplo, para saber quando plantar culturas que sustentarão uma civilização inteira, é importante ter conhecimento de quantos dias, ciclos lunares e eclipses já passaram desde o último plantio. Os sistemas antigos de manutenção do tempo mantêm um registro preciso disso. O calendário Maia, por exemplo, calcula os ciclos do tempo que começaram em 3133 a.C., há mais de 5.000 anos atrás. Enquanto o sistema hindu e Yugas acompanha progressos dos ciclos de criação que começaram há mais de 4 milhões de anos. Caramba! Até o século XX, o tempo, no mundo ocidental, era geralmente visto em termos poéticos, como se fosse um artefato da experiência humana. O filósofo Jean-Paul Sartre descreveu a relação temporal como um tipo especial de separação, uma divisão que torna a unir. Entretanto, essa visão poética mudou em 1905, quando Einstein fez colocações relativas à sua teoria da relatividade. Antes da relatividade, acreditava-se que o tempo fosse sua própria experiência, distinta das 3 dimensões de altura, comprimento e largura que definem o espaço. Na sua teoria, entretanto, Einstein propõe que o espaço e o tempo estariam intimamente entrelaçados e não poderiam ser separados. O espaço e o tempo reunidos, dizia ele, dominam além das 3 dimensões que conhecemos tão bem. É a 4ª dimensão. Repentinamente, o tempo se tornou mais do que um conceito casual, tornou-se algo poderoso e influente. Usando palavras que trouxeram um novo significado à nossa concepção de tempo, Einstein descreve a natureza misteriosa dessa força simplesmente afirmando o óbvio. A distinção entre o passado, presente e futuro não passa de uma obstinada e persistente ilusão. Você já pensou sobre isso? Você já pensou que o presente é uma fração de nanosegundos? Você já pensou que agora já é o futuro do momento que eu falei do nanosegundos? Então, é tudo uma questão muito ilusória. Nós não temos essa noção. E, na verdade, para a nossa essência, que é o que nós somos verdadeiramente, o tempo não existe. O tempo não existe. O tempo é uma forma
dessa dimensão física existir. Mas na dimensão espiritual, astral, o tempo é uma dimensão, é uma coisa que não existe, não é percebida. Por quê? Por causa da eternidade. O que, que é? Então, a eternidade é o que realmente existe. E o que, que é a eternidade? Você poder olhar para todo o tempo indistintamente. Então, eu imagino, assim, aí vamos filosofar, né? Aí é uma questão Dulce falando, Dulce imaginando, né? Eu imagino que nós, em essência, nós podemos ir fisicamente, mas pensa, o fisicamente não é com o corpo físico, é fisicamente com o corpo etérico, né? O corpo do espírito lá. Em qualquer tempo da existência de você. Eu acho que você não consegue ir para antes da sua existência. Mas quando foi que você foi criado? Há alguns milhões de anos. Eu acredito que antes disso, antes, né, do Criador criar a sua centelha, talvez você não consiga ir para antes disso, mas para qualquer tempo depois, eu imagino que você consiga ir. Por quê? O universo é mental. O universo é mental. E é por isso que nós, mesmo não indo fisicamente para o passado, quando você vai mentalmente para o passado, o seu corpo sente. A pessoa que vive muito no passado é uma pessoa melancólica, depressiva, muitas vezes reclamona. Por quê? Porque ela fica revivendo, literalmente revivendo as situações do passado. E normalmente as situações complicadas. Normalmente as complicadas. E aí essa pessoa traz para o momento presente aquela carga daquele monte de momentos que ela reviveu durante aquele dia. Então, mentalmente, você está lá no passado. Assim como a gente faz o nosso cinema mental, a nossa imaginação criativa, né, do nosso futuro que a gente deseja, você está lá no futuro mentalmente. Então, para a nossa essência, eu acho que não existe essa barreira, sabe, de tempo, de falar assim, ah, mas em essência eu não consigo ir, você consegue. Só o seu corpo físico que não vai, mas você vai. Então, isso é muito interessante, é só uma elucubração, viu, gente? Porque, de verdade, eu não posso afirmar que é assim, mas é o que eu imagino. Ah, sim. E quando você vai para o seu passado reviver as melecas, sabe o que acontece no seu corpo físico? Ele sente ao ponto de recriar todas as substâncias químicas que você gerou naquele momento de tristeza, de estresse, de frustração, de insatisfação. E é por isso que muitas vezes a gente abaixa a nossa imunidade, porque a gente fica revivendo as melecas. Como que a gente pode ser mais pateta, né? Gente, como seria a gente só lembrar das coisas incríveis e maravilhosas que a gente já viveu? Porque de verdade são em maior número. A gente é que não dá atenção. Ao fazer essa afirmativa tão incisiva, voltando aqui para a leitura, né? Einstein mudou para sempre a maneira de nos relacionarmos com o tempo. Considere as suas implicações. Se o passado e o futuro estão presentes nesse exato momento, será que podemos nos comunicar com eles? Será que podemos viajar no tempo? Mesmo antes da categórica afirmativa de Einstein, as possibilidades propostas por essas questões vêm intrigando cientistas, místicos e escritores. Desde os templos ocultos do Egito, que se dedicavam às experiências com o tempo,
inclusive lá tinha, né, eles tinham a deusa do tempo, a Ísis, passando pelas emoções das aventuras narradas por H.G. Wells, no clássico 1895, seu famoso romance A Máquina do Tempo. A perspectiva de alguém ser capaz de pegar uma carona no fluxo do tempo vem capturando essa imaginação e preenchendo os nossos sonhos. O nosso fascínio por esse assunto é mais antigo do que a nossa existência do que a nossa vida, tá? Do que essa vida aqui. E nossas perguntas sobre esse tema não parecem ter fim. O tempo é real? Ele existe sem a nossa presença? Existe alguma coisa sobre a consciência que dá significado ao tempo? Se existe, será que temos o poder ou o direito de interromper o fluxo para frente, o tempo necessário para que vislumbremos o futuro? Ou talvez para nos comunicarmos com pessoas do passado? Será que poderíamos entrar em contato com outros domínios e até mesmo com outros mundos para compartilharmos o presente? À luz das explicações, tais como as oferecidas na próxima sessão, a fronteira entre o aqui e lá tornou-se menos nítida, convidando-nos a considerar o que realmente o tempo significa em nossa vida. Vamos filosofar sobre o tempo. Eu adoro, porque, na verdade, o que que é o tempo, né? Por isso, sabe aquela, ó, duas coisas que ele falou aí desse romance, né, da viagem no tempo, viagem no tempo. Mas assim, enfim, sabe a imagem do coelho da Alice, com aquele reloginho na mão, sabe? Tic-tac, 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 vamos, você está atrasada, tal. E esse você está atrasada, né, gente? É um trauma que eu já me curei, mas ainda assim, como somos camadas e mais camadas, vira e mexe, tem alguma coisa que ainda aparece. E aí eu fico sempre nessa, sabe assim, eu sempre viajei nisso de tempo, nessa escala do tempo, sabe, nessa efemeridade. Existe, não existe? Por que eu tenho que sofrer tanto com isso? Hoje ainda, quando eu estava me arrumando para entrar aqui, aí eu estava lá diante do espelho, né? Olha, espelho meu, existe alguém mais gato do que eu? Uau, não. Não, Cristina, no teu reino não existe mais ninguém. E aí eu olhei e falei assim, nossa, tempo, amigo, você passa. E é engraçado essa relação, porque a gente acaba se percebendo o nosso corpo, mas aí na mesma hora já, né, já vem outras consciências, do tipo assim, é verdade isso? Ou isso é uma ilusão? Né? O quanto que de repente a gente assumiu e associou que o nosso corpo, depois de X tempo de vida, vai ter que começar a definhar e deixar de funcionar uma série de coisas. Quantas pessoas que a gente encontra e que a gente já conhece e que reverteram tudo isso e que rejuvenesceram de repente, e outras que já estavam até numa idade, entre aspas, avançada para essa realidade, estão cheias de vitalidade. Né? Então, o que que é o tempo, o que que é o real, o que que não é real, é muito louco, cara, tudo isso. Eu adoro. É um tipo de viagem assim, né? Um convite a abrir a mente e expandir. Não vai te levar para lugar nenhum, pode te levar para muitos espaços, como pode não mudar nada na tua vida, tudo depende muito de você. Mas eu acho que vale a pena a gente soltar, né? Porque eu entendo o tempo como uma forma de controle absurdo. O tempo como se apresenta para nós aqui nessa realidade. Então, é o controle de tudo, talvez não, ajuda a organizar uma série de coisas, né? Mas depois dessa contribuição, parece que tudo vira só controle. O que Só você acha? controle, no meu ponto de vista, Cris, só controle, porque de verdade, o que tem que acontecer, ele vai acontecer.
independente, sabe, do tempo que a gente leva para agir, o que a gente está atraindo e criando, a gente vai viver. É muito interessante isso, porque a gente é uma forma dessa matrix controlar a gente, né? Porque a gente está sempre se julgando e gerando coisas erradas na nossa realidade por conta disso, né? Você mesmo está aí falando que você, a vida inteira, você passou por situações de se culpar por estar atrasada, mas e ser apontada, né, por causa dos pontos de vista da gente. Mas de verdade, isso tudo realmente é só uma forma de controle da Matrix nos controlar e da gente se perder, porque a gente só se perde com isso, só se perde. Se a gente seguisse só a alegria de ser, gente, eu estou estudando muito sobre isso. Estou estudando e estou percebendo que esse negócio, sabe, de você ficar fazendo por obrigação, tá lá na hora por obrigação, sabe, isso tudo é uma ilusão que te impede de alcançar coisas incríveis, mas uma realidade ainda mais maravilhosa. E é claro que se você combinou, tem que cumprir, né, o horário, porque senão você está desrespeitando o outro que vai estar lá te esperando. Mas o quanto a gente, às vezes, se obriga a ficar fazendo coisas, a ficar aceitando compromissos que não estão fazendo sentido para a gente. Aí eu já estou indo em outras situações, né? Mas por quê? Porque a gente fica achando que a gente precisa ficar fazendo coisas para alcançar as coisas que a gente deseja. Sendo que, na verdade, a gente precisa usar esse tempo e espaço para nos alinhar pensamentos e emoções. O quanto a gente está desalinhado. O quanto a gente deseja uma coisa, mas o nosso coração não acredita que é possível. Então, vamos usar melhor o nosso tempo? Seja ele, exista ele ou não, vamos entender um pouco melhor sobre isso, né? Quem sabe daqui a pouco a gente está aí com máquinas do tempo. Mas de verdade eu não acho que isso seja interessante para a nossa evolução, não nesse nível de consciência. A gente faria muita meleca ainda, imagina? Seria muita meleca, gente. Nós não temos um nível, uma maturidade espiritual para isso. Então eu acho que essa inteligência infinita, ela não permite a gente saber tanto assim sobre essas coisas, por conta disso, sabe? O dia que a gente tiver uma maturidade espiritual, e aí eu tô falando de moralidade mesmo, né? Quando você estuda o Caibalion, o Hermes Trismegistus, ele tinha muito cuidado de que o conhecimento, esse conhecimento que a gente está aprendendo aqui, de como criar através da sua mente, caísse em mãos erradas. Por quê? Por causa das coisas que essas pessoas poderiam criar. E qual que era o critério de escolha deles para que essas pessoas, para que as pessoas se tornassem iniciados nessa sabedoria? Era a moralidade. Porque dizia ele o seguinte: o conhecimento é muito rápido e fácil de ser adquirido. A moralidade não. Então, a moralidade é o que nos faz o seguinte: ter oportunidade de fazer o mal, mas escolher fazer o bem. Ter oportunidade de roubar e não escolher não roubar porque você sabe no seu íntimo que aquilo não vai te favorecer, né? Então, a moralidade é algo que você que tá ligado ao que você faz quando ninguém está vendo. Não é fazer o certo quando está todo mundo vendo ou quando tem chance de alguém ver. Não, é quando ninguém está vendo. Então, o nosso nível de consciência está muito ligado ao nível de moralidade. Muito. Você não consegue ser uma pessoa iluminada carregando sentimentos de raiva, de ódio, de vontade, né, de se vingar.
de ciúme, de inveja. Você tem que se despojar dessas coisas, do controle, né? De achar que você tem que controlar as pessoas, controlar o mundo, as pessoas, a situação, o tempo. E aí eu já viajei, né, gente? Aí, escola de filosofia é assim, entendeu? Você começa com um assunto e aquilo vai levando a outros, e assim, daqui a pouco você está falando lá da morte da Bezerra. Verdade. Brincadeira. Vamos lá, só mais um pouquinho. Quer que eu... Vou começar e você pega. Ah, não, agora já é você. Vai lá. Tá. Só que aqui, ó, já, no primeiro parágrafo, gente, já tem um monte de coisa aqui em inglês e ok, tá? Então, por favor, abaixem as barreiras e acessem o conhecimento aqui que eu estou passando para vocês. Eu estou lendo aqui e vou passar para vocês. As autoras Ita Halberstam e Judith Leventhal, em seu influente livro Small Miracles, Extraordinary Conscience. Gente, XPTO, não sei mesmo. Tem a tradução aí, Dulce, se você puder trazer depois. Compartilham uma impressionante história do poder do perdão. Por mais que eu tenha me empenhado em captar a essência dessa surpreendente explicação, encorajo o leitor a conhecer por si mesmo o texto original e completo. O que faz essa história tão interessante e a razão de oferecê-la aqui é que, no caso narrado, o perdão é tão poderoso e transcende o tempo. Grife isso daí, tá? O perdão é tão poderoso que transcende o tempo. A notícia de que seu pai tinha morrido em um choque foi um choque para Joey. Eles não se falavam desde que ele completara 19 anos, quando contestara as crenças judias tradicionais de sua família. Para o pai de Joey, nenhuma desgraça poderia ser maior do que pôr em dúvida tal filosofia, consagrada pelo tempo. Ameaçou o filho com o rompimento de relações, a menos que ele aceitasse suas raízes e abrisse mão de seus questionamentos. Como Joey achou que não poderia atender às expectativas do pai, resolveu sair de casa e explorar o mundo. Você quer falar? Posso falar, mas eu não levantei a mão para isso, não. Eu só estava coçando. Mas, ó, a tradução do nome do livro é Pequenos Milagres, Coincidências Extraordinárias da Vida Cotidiana. Muito bem, muito obrigada. Ele e seu pai nunca mais tornaram a se falar. Um dia, um amigo de Joey o encontrou em um acanhado café na Índia e deu-lhe a notícia do falecimento do pai. Foi quando Joey soube que seu pai tinha morrido. Ele decidiu então voltar imediatamente para casa e começar a explorar sua herança judia. Tendo ficado profundamente comovido pelas percepções que teve ao investigar o passado do pai e o seu, resolveu planejar uma peregrinação pessoal à terra que abrigava as raízes de sua família e onde as tradições tinham nascido. Ele se pôs então a caminho de Israel. É nesse ponto que a história toma um rumo profundo, místico e revelador do poder da divina matriz. Da matriz divina, né? Joey foi parar no Muro das Lamentações, em Jerusalém. Parte do que restou de um antigo templo depois de sua destruição ocorrida há cerca de 2000 anos. É o Muro das Lamentações, que os judeus ortodoxos fazem suas adorações diárias, repetindo as palavras das mesmas orações há séculos pronunciadas. Ele tinha escrito uma nota para seu pai, onde declarava o quanto o amava e pedia perdão pela dor que havia causado à família. Seguindo o costume, seu plano era deixar a nota em uma das muitas fendas da reentrâncias
que se formaram quando a argamassa original se desprendeu das pedras. Quando Joey encontrou um lugar certo para deixar sua nota, algo extraordinário aconteceu, algo inexplicável racionalmente, pela ciência ocidental tradicional. Quando ele enfiou a nota na greta, outro papel subitamente escorregou das pedras e caiu em seu pé. Era uma oração que alguém tinha escrito e colocado semanas ou mesmo meses antes naquele local. Ao apanhar o rolo de papel no chão, ele se viu tomado por uma sensação estranha. Quando desenrolou o papel e iniciou a leitura, ele reconheceu imediatamente a caligrafia. Seu pai havia escrito aquela mensagem. A nota tinha sido escrita pelo pai dele e deixada lá no muro antes de morrer. Nela, ele declarava o amor pelo filho e pedia a Deus que o perdoasse. Em algum momento do passado, não, é, em algum momento do passado, não tão distante, o pai dele tinha ido ao mesmo lugar e chegado até o mesmo local do muro onde ele se encontrava naquele momento. Em uma reviravolta irônica de sincronicidade, seu pai colocara a oração na mesma localização dentro da parede e ela ali ficara até que Joey a encontrasse. Que lindo, hein? Que história impressionante. Como uma coisa tão extraordinária pode ocorrer? Obviamente, algum tipo de comunicação aconteceu entre as realidades e os mundos. Joey vive no domínio do presente, que nós chamamos de nosso mundo. Ainda que seu pai não esteja mais vivo, o judaísmo acredita que existe ainda outro reino, o Hashmaim, ou céu, que fica além do nosso mundo. Acredita-se que ambos os mundos coexistem no presente e que se comuniquem um com o outro. Ainda que o mecanismo pelo qual a mensagem do pai de Joey tenha conseguido alcançá-lo continue sendo um mistério, uma coisa é certa: para Joey receber um sinal de que seu pai ainda está em contato com ele, alguma coisa deve existir fazendo a ligação entre ele, fazendo a ligação dele com o pai. Algum meio fornecendo o recipiente de ambos os reinos da existência. A matriz divina é o meio. Ela se ajusta à descrição do qual os antigos conheciam pelo nome de céu, a casa da alma que abriga o passado, o presente e o futuro. Por meio da ponte da matriz divina, houve uma troca de algo belo e precioso entre o pai e o filho, transcendendo tempo e espaço, e na história de Joey, até mesmo a vida e a morte. Houve uma comunicação que proporcionou cura e conclusão entre pai e filho. Devemos olhar mais profundamente o relacionamento com o tempo que cria o aqui e o lá, com o tempo que permite o agora e o depois, para compreender como isso aconteceu e por quê. Uau, hein? E quem nunca, né, tem, assim, às vezes uma comunicação tão diferenciada. Ai, nós somos as loucas da comunicação transcendental, então nós não podemos falar nada, Cristina. Então, eu acredito piamente nessas coisas, acredito muito. E tá aí, né, a história, desde que o mundo é mundo, tá aí para mostrar. Tem uma parte, gente, tem uma parte do Antigo Testamento, lá de Moisés, pensa Moisés no meio do deserto. É muito interessante, que eu achei muito engraçado, que é o seguinte: havia muita comunicação com os mortos, né, naquela época. E aí, Moisés proibiu a comunicação com os mortos, porque era feito assim, para adivinhação, essas coisas, né? Então houve essa proibição. Gente, alguém proíbe alguma coisa que não existe?
Não. E aí, como é que está escrito lá? Está escrito assim, né? Primeiro está escrito que era proibido e tal. E segundo, que veio um X9, né? Contar pro Moisés que tinha uma pessoa que estava fazendo isso. E aí o Moisés pegou e falou assim: não, mas essa pessoa, ela faz isso com fins que não são tipo para adivinhação e tal, né? Entende? Ela faz isso com uma seriedade. Tipo assim, essa pessoa, ela faz isso, mas ela não vai ser punida. E aí você fica olhando para isso, porque a Bíblia de hoje, ela tenta negar que isso existe, né? Tem até algumas passagens que negam que isso existe. Aí eu pergunto, lá no tempo de Moisés, 2000 e tantos anos antes de Cristo, havia uma lei com sentença de morte proibitiva de algo que de verdade não existe? Aí eu fico olhando, gente, desde que o mundo é mundo, isso acontece. E aí as pessoas que veem, ouvem, né, que recebem essas comunicações são tidas como loucas, como tem tantos nomes, né? Tem tantos nomes para essas coisas. Mas normalmente são pessoas tidas como mentalmente instáveis, né? Mentalmente não muito certas. E é por isso que a gente não pode contar para ninguém, viu, bichinho? Não conta para ninguém, porque senão. Vai lá. Quando o aqui é lá. Se nosso universo e tudo o que ele contém estão realmente dentro da matriz divina, como indica o experimento, é provável que bem cedo estejamos redefinindo nossas ideias de espaço e tempo. Poderíamos até mesmo descobrir que as distâncias que parecem nos separar uns dos outros e de nossos entes queridos apenas separam nossos corpos. Como vimos na história de Joy e do pai, algo dentro de nós não é limitado nem pela distância, nem pelas leis tradicionais da física. Ainda que essas possibilidades pareçam ter vindo da ficção científica, elas têm sido também objeto de séria investigação científica. Tão séria, tão séria de fato, que durante os últimos anos da Guerra Fria, os Estados Unidos e a antiga União Soviética dedicaram uma imensa quantidade de recursos e de pesquisas para compreender precisamente até que ponto essa matriz, capaz de interconectar tudo, realmente existia. Especificamente, as superpotências desejavam determinar se era possível viajar a grandes distâncias por meio da matriz, usando a visão interior da mente e explorando as capacidades físicas de determinados tipos de telepatia, conhecidos como visão remota. Os Eu recursos quero falar sobre isso depois. tá. Os resultados podem parecer surpreendentemente semelhantes aos de alguns filmes de grande popularidade nos últimos anos. E é muito possível que esses filmes tenham se valido deles para montar seus enredos. Os experimentos tornam também mais imprecisa ainda a já pouca definida linha delimitadora entre o que é fato e o que é ficção. Vai aí, comenta. Na verdade, hoje, o maior. Hoje, o jeito de espionar é através disso. É através da telepatia, através da. Né, é o jeito novo que eles têm de espionar. É o sonho lúcido. É você estar lá, por exemplo, ouvindo uma reunião em essência.
Só que você tem que ter a capacidade de voltar e relatar a coisa, entende? Então, quem tem essas capacidades latentes ou desenvolve, porque isso pode ser desenvolvido, tem sido usado como espiões pelas potências aí do mundo. Então, isso já tem sido usado. Começou lá na Segunda Guerra, mas se intensificou na Guerra Fria, mas hoje em dia isso está mais e mais sendo usado. Então, não pensa vocês que hoje em dia a gente quase não ouve falar, né, de espião e tudo. Tem muito, mas assim, fisicamente tem menos, porque tem esses outros recursos que são mais, talvez mais potentes, porque você consegue estar em qualquer lugar. É uma coisa bem interessante que, se você começa a pensar, você pode estar em qualquer lugar e tempo, do tempo e espaço. Pensa. E a gente não está falando fisicamente, isso tudo deitado na sua cama, entende? Sim. E aí, Dulce, mas eu acho que tudo, meu, assim, não tem um ponto, um ponto que é dado sem um nó, sabe assim? Acho que tudo é tão perfeito, porque, e você há de concordar comigo, porque existe uma lei universal que ela vai estar ali, ó, permeando tudo isso, que é a lei do retorno. Então, você é uma capacidade que algumas pessoas têm naturalmente, essa telepatia aguçada. Outras pessoas podem começar a desenvolver e vão estudar, vão fazer técnicas e vão expandindo sua mente e vão realmente conseguindo grandes avanços nisso. Agora, tanto uma como a outra não tenham sombra de dúvidas que assim, tudo aquilo que você faz volta para você. Então, a sua intenção, com qual objetivo? Porque é verdade, imagina, você está em todos os lugares ao mesmo tempo, uau, mas qual é o objetivo disso? Para quê, né? Só por curiosidade, só para satisfação de um ego pequeno? Porque conforme a gente vai crescendo nessa escala de expandir, expansão da mente, expansão de consciência, o teu ego ele vai diminuindo. Já não existe mais o porquê, né? Tipo assim, só para ver se o tempo tá bom em Cancún, para, sabe? Só para ver se tá chovendo aqui. Não, não se trata mais disso, né? Então, essas curiosidades pequenas, eu acredito realmente que, à medida que a gente vai formando essa nossa moralidade interna, sabe, assim, única de cada ser humano, você vai ficando desprovido disso, sabe? Coisas maiores que realmente façam sentido para o todo, porque não é só assim comigo, não é só para mim, não é só para a Dulce, para a satisfação da Dulce, né? É uma coisa que realmente ultrapassa. Então, acho que a gente vai ganhando. E para aqueles que não se elevam, né, nesse quesito, a gente ainda tem essa lei universal. E lei é lei, não adianta você querer burlar, que não vai ter jeito. Esquece. Então, Cristina, mas quando a gente fala de intenção, na cabeça deles a intenção é boa. Na cabeça deles, eles estão, assim, protegendo a pátria deles. Entende? Eu acho que quem se dá a esse trabalho, tem esse tipo de dom e se dá a esse trabalho, é porque acredita muito que está fazendo bem, mas pode estar sendo manipulado, como a maioria das pessoas no mundo estão sendo manipuladas hoje, gente. Como a maioria está sendo manipulada. Você é verdade, você está pensando pela sua cabeça? Vamos começar a pensar. Você realmente está pensando pela sua cabeça? Então, o que você tem que perguntar, o que a Cristina trouxe é muito importante quando fala aí da lei de causa e efeito, que é a lei do retorno, da semeadura, tem vários nomes, né? Porque se pode até ajudar alguém, mas se prejudica outra pessoa qualquer,
E aí, quando a gente fala de espionagem, a gente está falando de nações inteiras. Gente, o custo disso é altíssimo. O custo disso é altíssimo. E aí, Jesus fala assim, né, que cada semente que a gente semeia pode render 30, 60 e até 100 por um. Porque dentro de uma semente tem um pomar inteiro. Aí vai depender do quê? Vai depender do tamanho do mal que você gerou. Porque às vezes você pensa que está fazendo mal para uma pessoa. Ou, às vezes, você nem pensa que está fazendo mal, você acha que está protegendo os seus interesses ou os interesses de alguém da sua família, ou alguém ou da sua nação. Mas se vai prejudicar outra nação, se prejudicar uma pessoa, vamos supor que prejudica um pai de família. E aí toda aquela família vai sofrer. Imagina o tamanho disso. E imagina quando isso ganha proporções muito maiores. Então, todo mundo que tem esse dom, seja desenvolvido ou natural, tem que começar a pensar muito seriamente sobre essas coisas. E se você não conhece as leis do universo, eu e a Jaqueline, nós estamos gravando um curso que loguinho vai começar a ser divulgado também. Que aí são as 7 leis herméticas, mais as 11 leis, né, do Raymond Hallowell, que está ficando muito interessante, muito legal. É isso. Vai lá. Em 1970, o governo dos Estados Unidos começou oficialmente a investigar a possibilidade de se fazer uso de métodos psíquicos para surfar na matriz e ver terras distantes e alvos inimigos. Foi então que a CIA começou a fazer as primeiras experiências usando pessoas psiquicamente sensíveis, capazes de sentir as experiências de outras pessoas sem necessidade de sinalização verbal ou visual, para focalizar sua mente em locais secretos. Depois de fazerem isso, eles eram treinados para descrever o que descobriam com detalhes cada vez mais precisos. Esse programa ficou conhecido pelo acrônimo SCANAT, ou escaneamento por coordenadas, e foi um dos precursores que levaram aos agora famosos estudos de Stanford Instituto sobre visão à distância. Ainda que alguns aspectos da visão à distância possam parecer um pouco fora do mundo, na realidade ela se baseia em sólidos princípios quânticos, alguns dos quais já foram explorados nesse livro. Até mesmo os peritos reconhecem que ninguém sabe precisamente como a visão remota funciona. Em geral, o sucesso da visão à distância é atribuído à ideia da física quântica de que, embora as coisas possam parecer sólidas e separadas para nós, elas existem e estão conectadas a todo o restante, como se fosse um campo universal de energia. Por exemplo, mesmo quando seguramos uma bela concha do mar na mão, do ponto de vista quântico, uma parte energética da concha está em toda parte. Como nossa concha existe além do local onde a seguramos, disse que ela é não local. Um crescente número de cientistas tem aceitado a evidência experimental de que o universo, o planeta e até mesmo o nosso corpo são não locais. Nós já estamos em todos os lugares desde sempre. Como Russell Targ afirmou no capítulo 4, ainda que estejamos fisicamente separados uns dos outros, ainda podemos estar em comunicação instantânea. E é disso que a visão à distância se trata. Uau! Com efeito,
Com efeito, os observadores do programa Scanat eram instruídos sobre como deveriam agir para ter um sonho lúcido. No estado alterado em que ficavam, eles davam à própria consciência liberdade para focalizar determinados locais. Esses locais poderiam estar em outra sala do mesmo edifício ou do outro lado do mundo, esclarecendo a conectividade de nosso universo no mundo quântico. Tag afirma: não é mais difícil descrever o que acontece nos distantes rincões da União Soviética do que é dizer o que se passa do outro lado da rua. Os treinandos do programa recebiam até 3 anos de instrução antes de serem incumbidos de missões secretas. Os detalhes dos projetos de visão à distância dos militares norte-americanos não só há pouco tempo ficaram disponíveis para o público, descrevem pelo menos 2 tipos de sessões. A primeira, chamada de visão remota coordenada, refere-se às descrições do que os observadores encontravam em coordenadas específicas, identificadas pela latitude e longitude. A segunda, chamada visão remota ampliada, baseia-se em uma série de técnicas de relaxamento e meditação. Ainda que os detalhes possam variar conforme o método empregado, os procedimentos da visão remota geralmente começam com os observadores entrando em um contato de suave relaxamento. Uma vez nesse estado, eles ficam mais abertos ao recebimento de impressões sensoriais de locais distantes. Durante as sessões, outras pessoas, geralmente designada como guia e desempenha o papel de ajudar o outro observador, chamando sua atenção para a observação de detalhes específicos. Por meio de uma série de protocolos que possibilitam o observador perceber mais impressões, são importantes para uma determinada missão. A pessoa é capaz de descrever o que ela vê, cada vez com mais precisão. Ai, que louco isso. A indução do guia parece separar essa forma controlada de visão remota do sonho lúcido, que aparece muitas vezes de maneira espontânea durante o sonho. A implicação para as operações de caráter sigiloso era imensa e abria a porta para uma nova era de coleta de informações para serviços de inteligência, com menores riscos para as pessoas em campo. Menores riscos, querendo dizer, era para os programas de visão à distância. Menores riscos, querendo dizer, até que os programas de visão à distância foram desativados em meados da década de 1990. Com nomes em código intrigante, tais como o Projeto Stargate. Eu já ouvi isso, hein? O único dos programas de visão à distância foi oficialmente concluído em 1990. O último. O Stargate foi o último, né? Então, com nomes de códigos intrigantes, tais como o Projeto Stargate, o último dos programas de visão à distância foi oficialmente concluído em 1995. Ainda que o processo tenha sido considerado por alguns como sendo de ciência fronteiriça, tendo sido até mesmo desprezado pelos céticos da área militar, várias sessões de visão à distância foram homologadas por sucessos que não poderiam ser atribuídos a meras coincidências. Algumas dessas sessões podem até mesmo ter salvo vidas. Ô Dulce, agora deixa eu tirar por exemplo,
Quando você está você tem um sonho lúcido, né? Geralmente você tem uma ideia do que está se passando ali, você não tem essa riqueza toda de detalhes. Essa é a diferença que ele traz aqui, para a gente, como sendo principal diferença entre a visão remota e os sonhos lúcidos, certo? Agora, quando a gente pega lá a questão da física, que fala assim, ó, uma série de infinitas possibilidades aguardam o olhar do observador, essa mente que está aqui intrusa, digamos assim, observando uma ação que está acontecendo, ela não está também interferindo? Ela também não está sendo uma observadora de uma realidade? Com Pode ser algo. certeza. Você Com entende? certeza ela é mais um observador. Mas Então, ela tá. só para Ela tá. fechar. Fala. Aí, por exemplo, o que ela vê pode acontecer ou não, não é? Não, Porque ela já está em curso, né? já está em curso. Exatamente. O que ela vê é o que está acontecendo. Entende? Então, tanto o sonho lúcido. O sonho lúcido, ele pode acontecer na dimensão real, como em outra dimensão. Por exemplo, você se encontrar com alguém em outra dimensão para trocar informações. Isso acontecia também nesses programas. Mas você pode estar em um local real, numa reunião que está acontecendo, entendeu? Na coordenada X, estar lá, ver o que é, o que eles escreveram lá no papel, que tipo de relatório, o que saiu ali, qual foi a decisão, para que aqui, em tempo real, a decisão também seja tomada. Entende? Então, tanto a visão remota quanto o sonho lúcido não está falando de uma coisa do futuro, não é uma previsão. É uma coisa que realmente já estava acontecendo. Então, você entende que nós podemos estar sendo observados agora nesse momento? E não só apenas por quem está assistindo a gente, pode ter pessoas aqui do nosso lado. Fora E tem, essa, né? né? E tem. Estamos sempre cercados de uma nuvem de testemunhas. Verdade. Então, beleza, amor. Gente, vamos parar por aqui hoje, agora. Depois a gente continua, pode ser? Uhum, tudo certo. Então, beijo, Dulce, linda. Muito obrigada. Beijo. Beijo, pessoal. Até mais. Beijo, pessoal. Até a próxima. Até mais.